Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim e espero que estejam animados para mais uma aulinha agora sobre linguagem algébrica, que parece que vocês apresentavam um pouquinho de dificuldade, mas acho que foi a primeira vez. Eu acho que agora vai dar tudo certo. A gente vai dar cada vez mais passos nesse conteúdo e com o tempo vocês vão se acostumando e vão ver que não é tão difícil assim. Vamos lá? Então, olha só. A primeira coisa que eu quero fazer vocês entenderem é que com a linguagem algébrica, a gente deixa de ter aquela obrigação de calcular e chegar em um número. A partir de agora, a gente tem condições de representar certas situações matemáticas. Eu trouxe um exemplo que é muito comum a gente utilizar para falar de linguagem algébrica. Imaginem que para vocês andarem de táxi, o preço dessa corrida, dessa viagem que você vai ter aí nesse exemplo, ele é feito da seguinte forma. Existe um valor fixo que a gente chama de bandeirada. Hoje nem táxi não está nem em moda mais, A gente só fala em Uber. Mas enfim, vai ser feito pegando um valor fixo mais 2,5 vezes a distância que ele andar. Professor, por que 2,5? Porque o dono do táxi definiu que para ser lucrativo tem que ser desse valor. Entenderam? Então, é algo que é dado, é informado para você. Então, aqui a gente tem a realidade. O preço que o cliente vai pagar, o passageiro vai pagar, vai ser um valor fixo que cada empresa de táxi pode definir, mais 2,5 vezes a distância. Entendido? Agora, em linguagem algébrica, numa linguagem matemática, como que a gente pode escrever isso? Então, esse preço, eu já vou usar uma letra menor, eu vou usar uma letra P, por exemplo. Então, o meu preço P vai ser igual a um valor fixo. Então, cada passageiro que esse taxista pegar, sempre vai cobrar esse valor fixo. Eu vou falar que é de R$10 mais 2,5 vezes a distância, que eu vou chamar de D. Pronto! Eu estou saindo de uma situação real e agora escrevi essa situação real em uma linguagem matemática, uma linguagem algébrica, porque agora a gente tem letras. Pronto! Aqui eu não tenho nada que resolver, eu só estou representando. Eu sei que muitos de vocês ficam assim, tá, mas eu não entendi. Como que eu calculo P? Como que eu calculo o D? Aqui o nosso objetivo não é calcular esses valores, é só representar a situação. Pronto! Entendido? Agora, imaginem que nós vamos ver a situação de dois passageiros. O primeiro passageiro fez uma viagem de 20 quilômetros. Aí eu quero saber quanto que ele quer pagar. Aliás, quanto que ele vai pagar. Percebam que eu estou dando o valor D. A distância está aqui, ó. O enunciado ofereceu para vocês. Então, o preço que ele vai pagar vai ser 10 mais 2,5 vezes quanto? Agora, eu não vou escrever o D mais. Eu vou escrever 20. Isso é dado pelo exercício. Pronto. Agora eu consigo calcular sim o valor do preço, o valor P. Então, esse preço que ele vai pagar vai ser os R$10 mais 2. Lembra de expressão numérica? Resolva a multiplicação primeiro, hein? 2,5 vezes 20 vai dar 50. Então, finalmente, esse passageiro aqui vai pagar R$60 nessa viagem. Meu Deus do céu, hein? Do jeito que está aí na gasolina, não é verdade? Percebam que o exercício te deu valor. O exercício te deu uma situação para a gente trabalhar. Combinado?
E um outro exemplo aqui, ó. A pessoa 2 andou 45 quilômetros, então vai ser os R$10, estão vendo? Os mesmos R$10. Professor, da onde você tirou esse 10? Do enunciado. Eu acabei de criar aqui para vocês. O enunciado vai oferecer para vocês certos valores, certo? Mais 2,5 vezes, só que agora o meu D não é mais 20, o meu D é 45. Entendido? Portanto, aqui a minha viagem vai ficar 2,5 vezes 45, vai dar, vamos fazer aqui rapidinho, ó, 45 vezes 2,5, aqui vai ficar 25, 22, 10, vai 1, 8, 9, 5, 2, 11. Uma casa. Ficou 112, 10 mais 112 e 50 centavos. Caramba, essa viagem aqui então, hein? 112,5 mais 10, 122,50. Pronto. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Que a linguagem algébrica ela vai representar várias situações. E esse taxista ó, tem isso, é como se essa regra tivesse jogado lá dentro do taxímetro. E aí o taxímetro precisa saber do que para dar o preço final para o passageiro? Da distância percorrida. Então, cada passageiro que o taxista pegar, ele vai informar a distância que ele percorreu. Para isso que serve a álgebra. Eu quero uma parte geral, uma equação, né, uma expressão geral que represente o preço da viagem. E cada passageiro vai ter uma distância específica. Ok? Letras para representar situações das mais variadas. E eu aproveito essas contas já para falar de outra coisa. Eu não tinha um valor, não tinha uma expressão numérica? Quando eu substituo essa letra por um número que eu te ofereço, a gente está calculando o valor numérico de uma expressão numérica. De uma expressão algébrica, desculpa. É isso que eu estou fazendo. Olha só. Essa expressão aqui eu tirei de um modelo, de uma situação real, de um exemplo que está aí para a gente ver. Agora que eu simplesmente criei essa expressão. 5x mais a quadrado. É uma expressão. Mas ele quer que eu calcule o valor numérico quando o x vale a 10 e o a vale a 4. Então eu vou escrever novamente, vai ficar 5 vezes o x, só que o x vale quanto? 4. Olha só. Mais, desculpa gente, o x vale 10. Oh meu Deus, eu olhei para a letra errada. Vai ficar o erro, hein gente? Vou digitar não, vai ficar. O x vale 10 mais o a, que é 4, ao quadrado. 5 vezes 10, 50, mais 4 ao quadrado, lembra? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. 50 mais 16, 66. Pronto. Viram? Eu calculei o valor da expressão de acordo com os valores que ele me deu. Tá vendo? Se eu olhar só para a expressão, não tem nada para fazer com ela. Só vai ter quando eu der um valor. Tá aqui um outro comando, ó. 5x mais a ao quadrado. Tá aí a expressão. Se eu não der esses comandos aqui, eu não faço nada. Tá bom? Então vai ficar 5 vezes 2, que é o valor do x, mais 3, que está elevado ao quadrado. 5 vezes 2, 10, mais 3 ao quadrado, 9. Finalmente, resultado final, 19. Percebam que eu usei a mesma expressão algébrica.
O que mudou? Os valores que o exercício te dá. Entendido? Aproveitem, verifiquem o material que eu coloco junto lá para vocês na atividade. Tem muita coisa bacana lá também, tá bom? Tem que aprender a ler, a estudar, a ter paciência. Tem aluno que eu mal posto a atividade e ele já escreve para mim: professor, não entendi. Não deu tempo dele ver o vídeo, não deu tempo dele assistir, de ler o material que eu coloquei. Então tem que ter calma, tem que ir com bastante atenção, tá bom? E para finalizar, olha o que nós temos aqui, ó. Podemos identificar expressões algébricas equivalentes. O que isso quer dizer? Neste momento aqui eu tenho 3x mais 2x. Vamos brincar um pouco? Suponha que eu tenha 3 abacaxis mais 2 abacaxis. Isso não é a mesma coisa que 5 abacaxis? Não é? Então, na álgebra, quando nós temos letras iguais, nós falamos que são termos semelhantes. E aí a gente pode misturar eles. Então, ao invés de escrever 5x mais 2x, eu posso concentrar isso tudo e escrever como 3 mais 2, 5, e vou repetir a letra, 5x. Então, eu vou juntar os termos que são semelhantes, mas nem sempre eles são. Olha aqui, 6a mais 2b, dá para misturar? Não dá, mas tem um outro termo lá, o 2a. Então, eu posso fazer o seguinte: 6a, vou trazer esse aqui para pertinho desse, mais 2a, e esse 2b eu vou deixar ele para lá. Deixa ele quietinho do lado de lá. Agora, olha o que acontece. 6a mais 2a, 8a, mais 2b. Professor, e aí, quanto que dá isso? Não tem que dar isso. Estamos trabalhando com álgebra. E aí, essa é a resposta final dessa simplificação, dessas expressões algébricas equivalentes. Ao invés de escrever esses 3 termos, basta escrever esses 2. E pronto! Aqui eu não vou calcular o valor de A, não vou calcular o valor de B. A expressão algébrica fica desse jeito. Combinado? Vamos encerrar? Último exemplo, 4x mais 7y menos 3x mais y. Vou juntar tudo que são semelhantes. Então, olha só. Aqui nós temos 4x menos 3x. Estão vendo? Eu estou juntando o x com o x. Mais 7y mais y. Agora eu posso. 4x menos 3x é como se fosse 4 maçãs menos 3 maçãs. Vai sobrar só uma. Então basta representar como x. Eu não preciso escrever 1x. Se eu quiser, eu posso? Posso. Mas em geral nós não escrevemos. Basta escrever o x sozinho. Tá bom? Quando não tem nada acompanhando a letra, nós temos o 1 lá escondidinho, tá bom? E agora, 4 menos 3, 1, tá aqui. 7 mais 1, acabei de falar. Se não tem nenhum número escrito, é porque tem um 1 escondidinho lá. 7 maçãs, aqui, olha, 7 bananas, mais uma banana vão ficar 8. Então, eu escrevo 8, y. Professor, por que você está falando em banana, em fruta aí? Só para vocês terem a ideia que só posso somar uma banana com outra. Se eu for querer somar banana com abacaxi, são diferentes. E aqui acontece isso com as letras. Eu consigo somar um x com outro x. Eu consigo somar um A com outro A. São termos semelhantes. Se eu tiver que somar o A com o B, eu somo? Não somo. Fica desse jeitinho aqui. Tá bom? Olha só, espero ter ajudado. Conto com o esforço e dedicação de vocês. Está diminuindo a quantidade de atividades que estão me enviando. Tá? E a gente nem fechou o primeiro bimestre. Estou ficando preocupado.
Continuem mandando as atividades para mim, eu posto as correções, eu faço tudo bem bacaninha para vocês. Não é para deixar a bola cair não, tá bom? Um beijo grande para todos. Fui!